Nessa noite, estará nos trazendo, então, a palavra, nosso irmão, amigo e seminarista, já posso dizer pastor, Hélio Filho, que trará, então, para nós a mensagem de Deus para os nossos corações. Boa noite. Eu espero que você em sua casa esteja bem. Eu espero que, mesmo no meio de tantas más notícias, a paz do Senhor esteja em teu coração. Eu queria saudar a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, nosso amigo, nossa amiga, com a paz do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que precisamos mais do que nunca da paz do Senhor em nossos corações. A mensagem que nós temos para hoje tem como título A Esperança Venceu. E ela é baseada na primeira carta do apóstolo São Pedro, no seu primeiro capítulo. Então, eu espero que você, em tua casa, que está participando desse nosso culto de oração, possa, através desta palavra, breve, mas que eu espero cheia do Espírito Santo, você possa estar sendo renovado, renovada em sua esperança em Deus. O apóstolo Pedro nos escreve assim, 1 de Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É aqui que nós começamos. Meu querido, minha querida, quando terminou a Idade Média e começou-se um ardente e fervoroso desenvolvimento nas ciências, no saber filosófico, a humanidade começou a olhar para frente e pensar que aí então viveria dias felizes, porque com a ciência se desenvolvendo, com o saber filosófico se expandindo, a ideia era que o homem, a humanidade nela mesma, alcançasse solução para as suas questões, não apenas externas, mas talvez, sobretudo, as suas questões internas. Talvez com o desenvolvimento do saber filosófico e científico, o homem pudesse então obter nele mesmo e das suas obras a resposta de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. No entanto, a grande tristeza é que depois do iluminismo
depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, depois dos grandes avanços tecnológicos, nós entramos no século XX, com crescimento em todas as áreas, o homem cada vez mais se sentindo independente, sem ter a necessidade de Deus, sem ter a necessidade do transcendente. E nós tivemos um século XX com duas grandes guerras, com o homem se tornando cada vez mais egoísta, cada vez mais hipócrita nas suas ações de bondade que não poucas vezes eram baseadas na culpa, porque cada vez mais nós começamos a acumular. E, para a grande tristeza da humanidade, nós começamos o século XXI não apenas sem respostas em nós mesmos como humanidade. Nós começamos o século XXI sem esperança. Nós começamos o século XXI sem paz. Nós começamos o século XXI sem felicidade. E agora a humanidade que buscou tanto a esperança, tanto a felicidade, tanto em si mesmo a autossatisfação, ela se vê sem esperança. E nós agora estamos no ano de 2020, com a inteligência artificial se desenvolvendo a cada dia, com maquinários cada vez mais impressionantes. Nossos carros chegaram a desenvolvimentos tecnológicos que, com certeza, a Ford não imaginaria que chegaríamos. Os nossos aviões, Santos Dumont, os irmãos Wright, com certeza não imaginavam que os aviões chegariam onde nós chegamos. No entanto, o que nós temos é uma humanidade sem esperança, uma humanidade sem paz, onde a ansiedade toma conta de todos nós de tal forma que cada vez mais adolescentes vêm tirando as suas próprias vidas. O ser humano, cada vez mais jovens, tem se suicidado. E por quê? Porque nós não temos esperança. E nós hoje estamos aqui no culto de oração para falar de esperança. Nós estamos aqui nesse culto de oração para falar que a esperança já venceu. Ainda que o século XX e o início do século XXI aponte para a nossa razão que não há mais esperança, eu venho dizer, ou como eu prefiro falar, eu venho repetir o que a palavra já vem dizendo há muito tempo, que a esperança já venceu. E é por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra. É por isso que nós precisamos nos humilhar. Porque tudo aquilo que eu falei no começo, a arrogância da humanidade, que imaginava que encontraria no saber filosófico, científico, nela mesma a satisfação para suas carências, não aconteceu. E nós estamos carentes de esperança. E o pensamento pode ser o seguinte: essa mensagem dessa noite é porque nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Sim, também é por causa disso. Mas a grande tristeza, queridos, é que sem isso que nós estamos repetindo aqui, é por causa
de nós como humanidade termos virado nossas costas para essa palavra que nós lemos, esse versículo, é que antes da pandemia, a humanidade não tinha esperança. E se nós não nos voltarmos em arrependimento, em humilhação, em humildade, e falarmos, nós precisamos dessa esperança, a pandemia vai passar, e os suicídios vão continuar, a ansiedade vai continuar, e para a nossa tristeza, a esperança vai continuar, a falta de esperança vai continuar, perdão. Porque hoje nós recebemos, não precisa ligar a televisão, nós recebemos através de grupos do WhatsApp. Se você tem rede social, Facebook, você abre, você conversa com as pessoas, e o que vem sobre nós é uma carga de desesperança. O que aconteceu simplesmente é que a pandemia fez avolumar o que já existia, desesperança. E o apóstolo Pedro, quando ele escreve esse versículo 3, onde ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quando nós nos voltamos para isso, é aqui que nós devemos ficar. Nessa esperança que vem da ressurreição de Jesus Cristo, dessa esperança que não vem do saber científico, que não vem do desenvolvimento filosófico, que não vem do humanismo, que não vem do orgulho de nós mesmos nos satisfazermos em nossas carências, em nossas debilidades, mas vem de nós entendermos que nós necessitamos do transcendente, nós necessitamos do eterno, nós necessitamos de Deus que encarnou em Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressurgiu. E o apóstolo Pedro diz que a nossa esperança está baseada nisso. É por isso, querida, que você aí em sua casa, mesmo no meio da pandemia, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você pode declarar para a tua alma, como o salmista declarava a sua alma, poeticamente. Você pode falar para a tua alma, alma, tenha esperança. Por exemplo, eu posso falar para mim, Hélio, tenha esperança, porque o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou a Ele mesmo dentre os mortos. E por causa disso, nós podemos ter não apenas uma esperança. Querido, querida, nós podemos ter uma esperança viva. Isso é maravilhoso. Ter uma esperança que é viva. Porque não é uma esperança que é baseada no meu saber. Não é uma esperança que é baseada na tecnologia a qual eu posso ter alcance. Não é uma esperança que é baseada porque a humanidade se desenvolveu e se tornou independente e eu faço parte dela em século 21, não. Como o título dessa mensagem já diz, é uma esperança que é única e real, e é a esperança que venceu. Essa esperança, queridos, ela nos mantém firmes
e fortes na tribulação. O apóstolo Paulo diz que essa esperança nos mantém fortes e orando mesmo no meio da tribulação. Sabe o que os cientistas estão fazendo? Os cientistas estão fazendo o que lhe cabe. Eles estão em seus laboratórios procurando desenvolver uma vacina, um remédio que nos livre desse momento de terror. Os médicos estão trabalhando de forma incansável, procurando salvar vidas nos hospitais. E nós estamos aqui fazendo algo que nós podemos fazer com toda certeza de que tem efeito. Nós estamos fazendo aquilo que cabe à igreja. Nós estamos orando. Querido, se tem uma coisa que nós falhamos, e essa semana a Aline, minha esposa, ela me alertou para isso, e ela falou, às vezes nós falamos, agora só nos resta orar, como se nós tentássemos em todos os cantos, em todas as possibilidades, e só pensássemos lá, no último momento, em orarmos. E ela falou, não só nos resta orar. Ela falou, nos resta orar, porque é isso que nós fazemos quando nós estamos no meio da tribulação. E aí você me pergunta, por que nós oramos? Nós oramos porque nós temos esperança. É por causa dessa esperança viva que nós oramos. E nesta mesma carta, o apóstolo Pedro fala no capítulo 3, no versículo 12, que Deus está com seus ouvidos atentos à nossa oração. E é por causa disso que nós podemos orar, tendo certeza de que Ele está nos ouvindo. Queridos, a esperança venceu. Cada postagem de medo, cada postagem que quer trazer ansiedade para dentro da sua casa, cada postagem que quer trazer medo para dentro da sua alma, cada postagem que quer trazer desespero para a sua mente, ela pode ser vencida pela esperança que venceu. Amém. Jeremias fala o seguinte, bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, e que por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem permanece e não mingua os seus frutos. A nossa esperança é viva, igreja, porque é baseada no Cristo ressurreto. Toda Páscoa nós lembramos. Eu já venho aqui desde 2006. Não é desde 2006 que eu sou membro, mas desde 2006 eu sempre ouço aquela história contada pelo nosso pastor, que ele diz que no tempo do comunismo na União Soviética, um grupo de especialistas, pessoas gabaritadas do ponto de vista científico, foi a uma igreja e tentou provar de todas as formas
que Jesus Cristo não tinha ressuscitado. E depois de falarem, apresentarem suas teses, o pastor daquela igreja convida aquela igreja a declarar algo que lhes trazia e nos traz esperança. Eu não sei se eu estou reproduzindo exatamente como o pastor conta essa história, mas o final dela é o seguinte: aquela igreja, após ouvir diversos argumentos contra a esperança que nós temos, ela se levanta e diz: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. E é baseada nesta realidade, é firmado neste alicerce, que o apóstolo Pedro, ele escreve à igreja da Ásia, falando que nós, irmãos, temos uma viva esperança. Essa esperança viva, ela não nos deixa desanimados. Queridos, essa semana nós recebemos um vídeo da nossa igreja pelo nosso pastor, nos convidando a nos afastarmos um pouco da televisão, nos afastarmos um pouco do excesso de más notícias dos dias em que nós estamos vivendo. Sabe por quê, queridos? Esse excesso de negatividade, esse excesso de postagens que, ao invés de trazer solução, traz tumulto, ao invés de trazer paz, traz angústia, ao invés de trazer felicidade, traz ansiedade, ao invés de trazer perspectiva, tira a esperança. Então eu quero ratificar que nesses dias, nós como igreja nos voltemos para a palavra, muito mais do que para a televisão, nos voltemos para a palavra, muito mais do que para aquilo que nossos olhos veem. Hélio, você está nos convidando para a ilusão, pelo contrário, e esse é um convite para a realidade da nossa esperança que é viva. Santo Agostinho falava o seguinte, ele falava, para nós não nos desesperarmos, enquanto estivermos vivos. E ele dizia que nada nos deixará perdido enquanto nós estivermos buscando algo. Enquanto nós tivermos esperança, nós não vamos ficar perdidos. Enquanto nós tivermos esperança, nós não vamos desanimar. Mas a grande questão é possível ter esperança no meio da pandemia? Sim, é possível. É possível porque a nossa esperança já venceu. É possível porque a nossa esperança não está baseada naquilo que nós vemos. É possível porque a nossa esperança transcende ao natural. É possível porque a nossa esperança, ela não fica encaixotada nos nossos raciocínios, que são limitados, ainda que supostamente arrogantes demais. É por causa disso que nós podemos ter esperança no meio da pandemia. É por isso que nós oramos, é por isso que nós nos ajoelhamos, é por isso que nós buscamos ao Senhor, é porque nós temos esperança, igreja.
É uma perspectiva que é baseada na ressurreição no passado e na certeza de que Jesus Cristo que ressuscitou virá para nos buscar. E isso devia nos fazer invencíveis. Isso aqui não é uma proclamação de um evangelho de que não pode existir tristeza, desânimo. Não. É uma proclamação de que no meio do desânimo você pode buscar esperança em Jesus. No meio da tristeza, eu posso buscar esperança em Jesus. No meio da pandemia, eu posso olhar para trás e falar: Jesus ressuscitou. No meio do pedido de demissão do ministro da Saúde, que parece que avoluma mais o tumulto da nossa nação, nós podemos nos voltar para Deus Pai e falar: eu tenho uma esperança que me garante passar por isso. Eu queria terminar, queridos, lendo Romanos 5, de 3 a 5, porque essa esperança é que nos faz gloriar, ou seja, nos faz cantar no meio das tribulações. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: nós nos gloriamos até nas tribulações. O que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando: nós que cremos nessa esperança, até quando nós temos problemas, nós cantamos. É uma contracultura que vai permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ninguém entende nada quando nós estamos sepultando os nossos anjos queridos e estamos cantando louvores a Deus. Parece algo contrassensual. No entanto, para nós que temos esperança, isso faz muito sentido. E o apóstolo Paulo fala: nós nos gloriamos até nas tribulações. E não apenas isso, queridos, ele diz que nós que temos esperança, sabemos que a tribulação nos favorece de alguma forma. Talvez por isso mais adiante ele escreva que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e por isso tem esperança em Jesus Cristo. Romanos 8, 28. Ele diz: nós nos gloriamos na tribulação porque nós entendemos que essa tribulação produz em nós paciência. E ele prossegue: a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz em nós, acrescenta em nós esperança. E ele conclui dizendo: e a esperança não se engana. Em algumas versões diz: a esperança não nos deixa confundidos. E poderia ser traduzido: a esperança não nos deixa envergonhados. O apóstolo Paulo escreve isso por quê? Porque ele está dizendo que a esperança que nós temos, ela é certa que será concretizada. A esperança que nós temos, queridos, de que Jesus Cristo ressuscitou, ela não nos deixa envergonhados.
A esperança que nós temos para cantarmos, mesmo no meio das tribulações, não nos deixa envergonhados. E a esperança que nós temos de que Jesus Cristo voltará para nos buscar, essa esperança maravilhosa é que aquece os nossos corações e de maneira alguma nos deixará envergonhados. Porque, queridos, quando Ele voltar, quando a nossa esperança se manifestar, não haverá mais Covid-19. Não haverá mais despedidas dos nossos entes queridos por causa da morte. Não haverá mais choro por causa do desemprego e por não saber de onde virá o sustento. O apóstolo Paulo disse que quando ele voltar, a nossa esperança, a base do nosso sustento existencial, quando ele voltar, o apóstolo Paulo diz que nós estaremos com ele para sempre. Nós concluímos essa mensagem esperando em Deus que na sua casa, meu irmão, minha irmã, que crê no Senhor Jesus Cristo, que na sua casa a esperança nessa noite seja renovada. Que nessa quarta-feira, por causa da esperança, mesmo no meio da pandemia, no seu lar, haja riso. E não é um riso em desprezo ao que está acontecendo, mas é um riso que não se contém na alma daquele que tem esperança. Que essa esperança possa te trazer, você que está sozinho ou sozinha, em casa durante muito tempo, que essa esperança baseada em Jesus Cristo possa te fazer sentir acompanhado, acompanhada por causa do Espírito Santo. E você que talvez esteja com a Covid, doente, com dificuldade de respirar, que essa palavra possa te trazer esperança no meio da tua tribulação. Esse é o nosso desejo. E eu creio que não é apenas o meu desejo aqui como pregador, é o desejo da nossa igreja. E se tem algum amigo ou amiga que ainda não se entregou a essa esperança, não declarou ainda que Jesus Cristo é o teu Salvador e o arrimo da sua vida, que essa noite seja oportuna para você voltar para algo que dá uma esperança, que nunca perde, porque já venceu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.